Bom, pessoal, vamos começar a falar agora do poço finito de potencial, tá? Isso aqui está uma representação do poço. É uma região onde você tem um potencial menos V0, né? E fora do poço o potencial é zero, tá bom? É o contrário da barreira, né? Como resolver esse problema? Bom, é o problema de solução da equação diferencial de Schrödinger independente do tempo, né? Exit. Vamos começar buscando por soluções com energia negativa, né? Ou seja, os estados ligados, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, uma energia aqui. A energia menor do que o potencial no infinito, estado ligado. São funções de onda normalizáveis, tá? Às vezes são um número finito ou infinito mais enumerável de níveis de energia. Tá? A energia mínima possível é menos V0, né? Porque é o mínimo do potencial. Tá? A energia da partícula pode ser no mínimo menos V0, pode ser até no máximo mais infinito, a energia, né? Mas eu vou considerar apenas para este caso aqui, para começar, energias menores que zero e maiores que menos V0. Bom, aqui está então o potencial novamente. Eu vou, como o potencial está separado em três regiões, né? Eu vou separar a função de onda também em três regiões, como aqui, ó, ψ1, ψ2 e ψ3. Vamos calcular o potencial, a função de onda em ψ1 e ψ3. Qual é a solução? Bom, eu tenho que resolver a equação de Schrödinger para potencial nulo, menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Vamos colocar aqui o ψ1 para começar, né? ψ1, duas linhas, né? Mais v de x ψ1, mas o v é zero na região 1, então deixa para lá, igual a uma certa energia ψ1. Ou, reescrevendo isso aqui, vai ficar assim, ó, ψ1, duas linhas, mais 2me sobre h cortado ao quadrado, ψ1 igual a zero. Agora reparem que o E é negativo, tá? O E é negativo, tem uma energia aqui para estado ligado, para energia negativa. Então este número que está aqui é negativo. Ó. Então eu vou chamar o K de raiz de menos 2me sobre h cortado ao quadrado. O E é negativo, a raiz, o que está dentro da raiz fica positivo. Quando você tira a raiz, dá um número real, o K real positivo. Né? Então vai ficar assim, você vai escrever essa equação diferencial, ψ1, duas linhas, menos k ao quadrado ψ1 igual a zero. A solução disso são exponenciais reais, tá? Como aqui, ó, para ψ1, né, exponenciais reais, a mesma coisa para ψ3. É o do outro lado aqui, potencial zero, mas energia negativa. Então vai ficar soluções com exponenciais reais, em função deste número k que depende da energia. E de constantes A1, A2, A3 e A4, que eu vou determinar depois pelas condições de contorno, compatibilizando, né, em x igual a menos A e x igual a mais A. Agora reparem o seguinte, já dá para a gente eliminar algumas constantes pelo fato de eu conseguir normalizar a função de onda. Eu sei que ela tem que ser normalizável. Então, ela tem que ir para zero em infinito ou menos infinito. Vamos começar a olhar por ψ3. Ó. ψ3 tem que ir para zero no infinito. Para x tendendo ao infinito, né? Ela tem que ir para zero. Tá? Aqui, né? O ψ3 tem que ir para zero com x tendendo ao infinito. Senão não dá para normalizar. Senão vai dar uma área infinita debaixo da curva. Então, quando a gente faz isso, ó, você tem que forçar com que este A4 seja zero. O A4 tem que ser zero, porque senão essa exponencial e a mais kx, né, explode. Quando o x vai para infinito, o e elevado a kx cresce indefinidamente, explode. Né? Então você tem que forçar A4 igual a zero. A mesma coisa para ψ1 aqui quando x tende a menos infinito. ψ1, quando x tende a menos infinito, tem que ser zero. Né? E aí você tem que forçar o A2 ser zero, porque quando x é negativo, né, vai ficar aqui um número positivo no expoente, vai explodir para x tendendo a menos infinito. Então você tem que forçar o A2 ser zero. Tá bom? Com isso você eliminou duas constantes, você vai ficar com essas duas equações aqui para ψ1 e ψ3. Tá? ψ1 é o E a mais e kx vezes A1, ψ3 é E a menos kx vezes A3. Não tem I não, tá? São exponenciais reais. Agora vamos ver dentro do poço. Né? A gente viu aqui do lado esquerdo, do lado direito, vamos ver agora dentro do poço. Tá? Dentro do poço, para x entre menos a e mais a, esta daqui é a exit.
Vamos reescrever essa equação assim, ó. Psi2, duas linhas. Vou multiplicar aqui por mais, né? Por menos 1, né? Menos aqui vai ficar menos. Aí eu vou passar o E para o outro lado, vai ficar V0 mais E, Psi2 igual a zero. Essa é a equação diferencial. Aqui vai ter também, perdão, que ficou faltando aí, né? Claro que escrever as constantes. Mais 2m sobre h cortado ao quadrado. Essa aqui é a equação diferencial. Qual o sinal de V0 mais E? É importante saber isso, saber se vai ter soluções em exponenciais complexas ou reais. Repare que eu estou pensando apenas em soluções com o E, aqui seria o menos V0, né? O E negativo, aqui vai estar o E em algum lugar aqui dentro. Então eu sei que menos V0 menor que E, menor que zero. O E negativo mais maior do que menos V0. Aí faça o seguinte, ó. Some aqui V0 em todo mundo. Não vai mudar em nada a desigualdade, né? Soma V0 aqui. Isso te permite escrever que 0 menor que E mais V0 menor que V0. Então, de qualquer maneira, E mais V0 é positivo. Tá? Então esse termo aqui inteiro é positivo. E aí eu teria soluções em senos e cossenos, né? Ou exponenciais complexas. Se eu chamar tudo isso aí de lambda ao quadrado, né? Eu vou ter psi2 duas linhas, né? Mais lambda ao quadrado psi2 é zero. A solução seria uma possibilidade. Psi2 de x, um certo B1 e a mais lambda, mais i lambda x, mais B2 e a menos i lambda x. Mas eu vou trabalhar com outra coisa, eu vou transformar isso, tá? Transformar essa coisa em senos e cossenos, tá? A gente sabe que dá para fazer isso. Se você está acompanhando física matemática ou já acompanhou, ou está acompanhando métodos computacionais da física, você já deve ter visto isso. Soma de exponenciais complexas pode ser colocada como uma soma de senos e cossenos. Tá? E é a maneira como eu vou trabalhar aqui neste caso. Então tá aqui, ó, Psi2 é este negócio aqui. Psi1 e Psi3 estão aqui. Agora a gente precisa compatibilizar Psi1 com Psi2 com Psi3, né? Lembre-se que a gente tinha o potencial assim, né, quebrado. A gente separou aqui em Psi1, Psi2, Psi3. Aqui é x igual a menos a, aqui é x igual a mais a. Então a gente tem que compatibilizar Psi1 com Psi2 em menos a, Psi2 em Psi3 em x igual a mais a. Tá? Mas antes disso, deixa eu mostrar para vocês que a gente pode fazer uso de umas propriedades do potencial, porque o potencial é simétrico, né? O potencial é simétrico significa que ele vai gerar soluções pares ou ímpares. A gente já viu isso no caso do poço infinito, no caso do oscilador harmônico. As soluções para potenciais que são simétricos, funções pares ou ímpares, vão gerar soluções para a função de onda alternadamente simétricas ou antissimétricas, alternadamente pares ou ímpares. O estado estacionário é par, o primeiro estado, perdão, deixa eu falar de novo. O estado fundamental é par, o primeiro estado excitado é ímpar, o segundo estado excitado é par, o terceiro é ímpar e vai assim. Tá? Agora reparem que a solução dentro do poço, né, era B1 cosseno mais B2 seno. Esta função não é nem par nem ímpar. Tá? Porque ela é uma soma de seno com cosseno. Mas se eu fizer B2 igual a zero, ela é par, porque B1 cosseno de lambda x é par. Se eu fizer B1 igual a zero, ela vira ímpar, porque o seno de lambda x é ímpar. Tá? Então eu posso escolher alternadamente B1 igual a zero, B2 igual a zero, para as funções ficarem alternando entre pares e ímpares. Espero que tenha ficado claro, gente. Além disso, dá para a gente fazer hipóteses sobre A1 e A3. Lembrem-se que Psi1 é A1 e AKX, Psi3 é A3 e A menos KX. Então, ó, eu vou montar aqui uma solução par graficamente, tá? Ó, x, psi de x. Ela tem que ser uma solução par. Menos A,
menos A e mais A, né? Bom, aqui dentro do poço, para ela ser par, eu tenho que fazer o B2 zero, para ficar um cosseno. Então deve ficar alguma coisa assim, né? Um cosseno. Tá? Melhor ainda, para ficar ainda mais claro, ó. Um cosseno assim, ó. Tá? Qualquer coisa assim, um cosseno, né? Aqui tem que ser zero, né? Aqui, ó, quando x igual a zero, aqui é a amplitude máxima aqui, cosseno. E obviamente tem que ser simétrico. E aí a função tem que ir para zero, ó, para ser normalizável dos dois lados. Essa é uma função par, né? O meu desenho não está meio torto, mas é uma função par, se você tiver boa imaginação aí. E essa parte aqui seria o A1 e a kx. Aqui é o A3 e a menos kx. Para que seja realmente simétrico, o A1 tem que ser igual ao A3, tá? A1 igual ao A3. No caso de soluções pares. Vamos fazer aqui, então, agora, do outro lado, uma solução ímpar, tá? Então, x, psi de x, tem aqui entre menos a e mais a, né? Que vai ser o quê? Bom, para que seja uma solução para que seja uma solução ímpar, perdão, você tem que fazer isso aqui igual a zero, para dar só um seno ali. Então aqui você vai ter que ter, vai ficar uma coisa assim, um seno. Tá? Um seno aqui. E é uma função ímpar, né? Onde do lado positivo de x é positivo, do lado direito é negativo e vice-versa. Certo? E aí continua aqui exponencial tendendo a zero, né? Exponencialmente indo para zero. Ó. Aqui é A1 e a kx. Do outro lado é o A3 e a menos kx. Para que seja realmente assim, uma função ímpar, eu tenho que fazer o A3 igual a menos A1. O mesmo módulo, mas sinais opostos. Tá? Então, resumindo, né, eu tenho duas possibilidades de solução, as soluções pares e as soluções ímpares. As soluções pares são essas daqui, tá? Sendo que o A1 é igual ao A3, você pode até pôr A1 aqui. Eu tenho então duas constantes para achar, ó, A1 e B1. E aqui as soluções ímpares, eu tenho também só duas constantes, porque aqui você pode pôr menos A1, né? A1 para x menor que menos A e menos A1 para x maior que mais A. São duas constantes, A1 e B2. Tudo bem, pessoal? Vamos fazer isso então. Ó. Como eu acho esses valores? Compatibilizando as soluções em x igual a menos A e x igual a mais A. Igualzinho a gente fez com a barreira, né? Tem que compatibilizar nesses dois pontos. A função e suas derivadas têm que ser iguais em menos A e mais A. Quando você faz essas contas, você vai descobrir duas equações apenas. Algumas delas vão dar coisas repetidas, ou vão dar a identidade zero igual a zero. Tá? Duas vão dar coisas que eu não sei. Tá? Veja que eu não sei o A1 e o B1, né? A energia eu também não sei, mas ela está lá embutida em K e lambda. Então eu vou montar um sistema linear em A1 e B1. Ó. A1 e a menos KA, menos B1 cosseno de lambda A, igual a zero. E A1K e a menos KA, menos B1 lambda seno de lambda A, igual a zero. Isso aqui é um sistema linear nas incógnitas A1 e B1. Eu posso, então, colocar isso em forma matricial. Ó. Este sistema aqui, em forma matricial, está aqui. E reparem que, neste caso, é um sistema linear homogêneo. Lembrem-se das aulas de álgebra linear, ou de métodos computacionais da física, ou em alguma outra coisa que vocês tenham visto. Sistemas homogêneos admitem solução não trivial quando o determinante dessa matriz é zero. A solução trivial é quando A1 igual a B1 igual a zero. Mas não interessa essa, porque aí não tem solução, né? A função de onda seria zero em todo lugar. Não faz sentido físico. Então eu quero achar a solução não trivial, quando o A1 é diferente de zero e o B1 também. E para isso eu tenho que forçar com que este determinante dê zero. Fazendo a conta e simplificando, você vai chegar nesta equação aqui. Tá? Que eu vou discutir. Bom, agora vamos fazer a solução ímpar. Essa aqui foi a solução par, tá? Eu fiz as contas para a solução par.
Fazendo as contas para a solução ímpar, a mesma coisa, tá? Você vai fazer as mesmas compatibilizações para a solução ímpar. Você vai chegar nesse sistema aqui homogêneo, tem que calcular o determinante igual a zero. Você vai calcular e vai simplificar, chegar nesta equação aqui. Tá? Então reparem que eu tenho duas equações entre lambda e k, né? Para soluções pares, eu tenho esta aqui, ó. Tá? É a relação entre k e lambda. Para soluções ímpares, eu tenho esta daqui. Então são duas soluções diferentes, obviamente, né? Agora vejam o seguinte, gente. Então essas duas equações estão repetidas aqui, tá? Soluções pares e soluções ímpares. Elas nos dão relações entre k e lambda, mas k e lambda são funções da energia, né? Então essas relações aqui nos fornecerão a energia. Quando eu resolvo estas equações, eu obtenho a energia. Espero que tenha ficado claro. Tá? Para soluções pares, vai me dar alguma resposta. Para soluções ímpares, outras respostas. Tá? Bom, como eu resolvo isso? Se vocês acompanharem aqui pelo livro do Griffiths, tá? Fica mais claro. Ou tentarem resolver isso, vocês vão chegar nas seguintes soluções. Ó. Defina uma variável z igual a lambda. Essa aqui é a variável. Lambda depende da energia que está aqui. Z0 é uma constante, que depende do poço, né? Largura do poço, altura do poço, ou profundidade do poço. Bom, definindo essas coisas, você consegue escrever o K desta maneira. Então, tangente de A lambda, então tá aqui, ó, tangente de Z. Tangente de A lambda menos π sobre 2, tangente de Z menos π sobre 2. Então, é igual a K sobre lambda. Fazendo aqui essa conta K sobre lambda em função de Z, você vai chegar nisto. E a mesma coisa aqui, né? O mesmo K sobre lambda. Então, no fundo, ó, eu quero resolver essas duas equações e achar Z. Né? Eu falo qual é o Z0, tá? Que são as propriedades do poço e da partícula, né? A massa m da partícula e do poço. Aí eu calculo o Z0. Jogo o Z0 aqui e acho Z. Tá? Com o Z, ó, eu calculo o K. Né? Eu sei o Z0, sei o Z, sei o A, calculo o K. Com o K, eu calculo a energia a partir daqui. Tudo bem? Então essas equações nos dão a energia da partícula. Tá? Então, diferente do caso do espalhamento, aqui eu consigo achar a energia. Só algumas existem, né? Que serão as soluções destas duas equações aqui. Como eu faço isso? Pode fazer graficamente. Ó. As equações são essas. Ó. Tangente de Z igual a Z0 ao quadrado menos 1, raiz disso, né? E tangente de Z menos π sobre 2 é isso. Então eu posso fazer um gráfico mestre, que é este preto aqui, ó. Esta linha preta forte, né? Que é raiz de Z0 sobre Z ao quadrado menos 1. Tá aqui. Tá? E aí eu faço gráficos de tangente de Z e tangente de π sobre 2, de Z menos π sobre 2, que estão aqui, ó. Tangente de Z em vermelho, tangente de Z menos π sobre 2 em azul. E acho os pontos de intersecção. Quando a tangente de Z for igual a esta raiz, aqui, aqui e aqui, eu tenho possíveis valores de Z que satisfazem as equações, que me dão as energias permitidas, que me darão as energias quantizadas, EN. Né? Achando esses valores de Z que me interessam, são só esses que interessam. Ó. De todos os possíveis valores de Z, só esses aqui, para soluções pares, interessam. Que satisfazem esta equação. Achados os Z's, joga aqui, calcula o K, joga aqui, calcula a energia, EN. Então chama isso aqui de Z1, Z2, Z3, você vai ter o K1, K2, K3 e, portanto, o E1, E2, E3. Tá? A mesma coisa para soluções ímpares. As intersecções aqui com o gráfico azul, né, nos dão os valores para soluções ímpares, dos Z's para soluções ímpares, que nos darão as energias para soluções ímpares. Tá bom? Veja que nesse caso, ó, para este Z0 aqui, ó, o gráfico está feito para um certo Z0, né? Coloquei um V0 ali, H cortado, massa, o Azinho, calculei o Z0. Digamos que deu 9. Tá aqui o Z0, né? Tá? Quando Z é igual a Z0, né? Essa raiz dá 0. Então aqui, parte daqui. Daí o Z vai diminuindo, né? E vai subindo aqui. E o Z não pode ser maior do que isso, porque a raiz ficaria negativa, não é real mais a solução. Então tá aqui, as únicas opções são para Z menor que Z0.
Então, fixei o Z0, montei a curva preta, encontrei as intersecções, tenho as soluções. As soluções são limitadas, não tem um número infinito nesse caso. O número é finito, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho só 6 soluções no total, 3 pares e 3 ímpares, né? Para Z0 igual a 9. Então, variando a largura e a altura do poço e a massa da partícula, né? Eu posso ter mais ou menos estados ligados no poço finito de potencial, tá? Fica aí como exercício vocês discutirem casos limites de poços muito largos, poços largos e profundos, poços muito rasos, né? O que vai acontecer com as soluções? Vai aumentar, vai diminuir, tá? Dependendo de Z0, basicamente, né? E também mostra esquematicamente que sempre tem no mínimo um estado ligado. E esse estado vai ser par. Tá? Então, vai ter um caso aí, em função de Z0, em que tem só uma solução para Z. Só tem um estado ligado. E a solução vai ser par. Mostre isso para mim, tá? E aí façam também o exercício 43. É importante fazer esses exercícios, tá? Para pegar o traquejo de mecânica quântica. Mecânica quântica é matemática, tá? Também. Não é intuição, é matemática. Você tem que determinar as coisas e tirar conclusões a partir da matemática. Então é importante trabalhar com a matemática, se acostumar com isso. Não tem escapatória, mesmo que ela seja complicada, tá? A matemática da quântica é complicada, mas não tem como escapar, tá? Para entender de fato. Tudo bem, gente? Só dá para tirar conclusões a partir da solução matemática das coisas, numérica ou algébrica. Tá bom? É isso, gente, para este vídeo. Na sequência eu vou falar dos estados de espalhamento do poço finito, tá? Então até daqui a pouco, valeu!